Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre climatologia. Vou explicar para você a respeito de tempo e de clima e vou falar um pouquinho sobre fatores climáticos. Se esse assunto te interessa, vamos fazer o seguinte: assina já a chamada aqui, clicando no like, se inscreva no canal e partiu gabaritar, galera! Gabarita Gel, você vai gabaritar em todas as questões aí de humanas, hein? Assina a plataforma que eu tenho certeza que você vai se dar bem, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho a respeito de tempo e de clima e depois falaremos um pouquinho sobre fatores climáticos. Mas para a gente começar a entender todo esse processo, o que a gente precisa fazer? Vamos entender a diferença aí entre clima e tempo, tá? A climatologia é a ciência que estuda o clima, as manifestações permanentes e momentâneas da atmosfera, pessoal. E como nós dividimos essa característica aí? Justamente assim, em tempo e clima. O tempo é aquilo que nós temos aí momentâneo, galera. É aquilo, por exemplo, que vocês vão ver no Jornal da Noite lá, quando a moça do tempo vai falar para vocês a respeito da manifestação atmosférica. Ela vai fazer a previsão do tempo, se vai fazer sol, se vai chover, se vai nevar, se vai ficar nublado. É essa característica, características momentâneas da atmosfera. Dessa maneira, vamos entender assim, pessoal. São características do tempo atmosférico, são aquelas instantâneas, aquela que está acontecendo naquele momento, que não necessariamente reflete no que ele é de fato, na sua característica do espaço geográfico em relação à atmosfera. Por quê? Porque isso é uma característica do clima, ok? Bem diferente aí, pessoal. Ah, professor, e como é que eu consigo determinar o clima? Como é que eu vou saber o clima de um lugar? Gente, para poder determinar um clima de um lugar, é preciso registrar, tabular, diagramar, colocar na planilha todos os eventos do tempo atmosférico diariamente ao longo de um bom período de tempo, que aí varia de teórico para teórico, ele acontece de 15 anos até 30 anos. Por quê? Porque só assim, percebendo todas as características que nós temos ali a respeito do tempo, nós vamos ter o quê? Vamos ter então um padrão climático, uma característica climática que a gente vai conseguir perceber. Aí temos a diferença básica de tempo e de clima. Outras características, vamos lá. Enquanto então que o tempo é um estado momentâneo da atmosfera, veja aqui, ó, estado. Tá? É uma característica na hora ali, o que está acontecendo, ok? O clima é um estudo do tempo atmosférico, sacou? Tá suave? Entendeu? Estado é o tempo, estudo é o clima, ok? Vamos seguir aqui, pessoal. A característica do tempo. O tempo é o humor da atmosfera, galera. Diferente do clima, que vai ser a personalidade da atmosfera. Ah, Silvestre, como que é isso daí? Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Simples, presta bem atenção no que eu vou falar agora, ok? Tem aquele cara que você conhece, teu amigo, ou você mesmo, que é sempre feliz, alegre, sorridente, alto astral e não sei o que e tal. E você sabe que ele é assim o tempo inteiro, ok? Isso é o que? Personalidade. Ok? Agora, se por exemplo um certo dia ele chega mal-humorado, chega triste, chega aborrecido e coisa e tal, você vai perceber que ali alguma coisa aconteceu naquele dia, certo? E por quê? Porque ele está com um humor diferenciado. Essa não é a característica dele. Esse humor dele é momentâneo. Por quê? Porque o normal dele é estar feliz, alegre, sorridente. Agora, se depois de um certo tempo ele começa todos os dias a ser mal-humorado, rancoroso, triste, aí a personalidade dele muda com o tempo. O tempo, no caso cronológico, tá? Não confundo com o atmosférico. Combinado? Entendido até aqui? Enquanto então o tempo é o humor da atmosfera, aquilo que está acontecendo na hora, o clima é a personalidade, ok? Bom, normalmente quando a gente fala de tempo, a gente está dizendo que está chovendo, ele está nublado, está nevando, está com o tempo aberto, está um sol bem forte. Ele sempre está, ele está acontecendo, ok? Enquanto o clima, quando a gente se refere a ele, a gente fala que ele está sendo alguma coisa. Por exemplo, normalmente o que acontece naqueles programas jornalísticos lá, que sensacionalistas e tal, aí o cara passa de helicóptero lá em janeiro. O carinha tá passando de helicóptero em São Paulo, por exemplo, e tá acontecendo aquelas enchentes, chuva pra caramba, e aí o carinha fala lá, veja, olhem aí as autoridades, muitas enchentes, muita chuva. Todo ano em janeiro vai chover em São Paulo, certo? Essa é uma característica, esse é um padrão do clima de São Paulo.
chuvas na época do verão, principalmente em janeiro, ok? Então, ele sempre vai ter essa característica porque é um padrão climático. Agora, nós podemos ter também, a gente pode olhar, por exemplo, esse mesmo jornal no mês de agosto, que é uma época onde está tendo uma estiagem, por exemplo, não tem tanta chuva, e aí começa a aumentar os níveis de poluição devido aos carros e coisa e tal, e aí esse mesmo jornalista vai começar a falar lá, veja as autoridades, tem muita poluição, faz tanto tempo que não chove, não sei o quê. E ele vai falar do quê? Vai falar justamente disso, das características que todo ano tem naquela região. Que característica que é? Característica climática é um padrão. Vai ter sempre chuva na época do verão, vai ter sempre estiagem no período de agosto, no inverno. Isso é um fator climático, galera. Isso é uma característica climática, é um padrão. Por quê? Porque ao longo de muitos anos foi percebido um alto índice de chuvas no mês de janeiro e uma baixa desse nível de chuvas na época de agosto. Então, percebemos que essa é uma característica do ciclo climático na região. Manjaram a diferença? Então, normalmente, quando a gente for falar sobre tempo também, o que vai acontecer? Ele vai falar choveu, nevou, está nublado, ou houve tempestade. É sempre assim, pontual. Enquanto a gente vai falar sobre características do clima, vai dizer assim, sempre chove, sempre neva, sempre faz muito frio. Por quê? Porque isso é uma característica. Manjou, né, pessoal? O tempo, tá? Tempo, ele é uma coisa momentânea. Clima é uma coisa de personalidade, mais permanente. Fechou? Beleza? Entendeu até aqui? Vamos seguir então, pessoal, falando agora sobre fatores climáticos, ok? Para que um clima, para que essas características, esses padrões climáticos aconteçam em determinado ponto do espaço geográfico, o que a gente precisa? Precisamos de fatores físicos, botânicos, de meteorologia, enfim, de astronomia, enfim, várias outras coisas que acabam interferindo nas características, na personalidade da atmosfera em determinado ponto do espaço geográfico. Tranquilo? Suave? É gabarita gel, galera. Você vai arrebentar. Vamos comigo aqui. Olha só. Então nós temos aqui alguns fatores, ok? Para começar, latitude é um dos fatores. A altitude, maritimidade e também sua priminha aqui, ó, continentalidade. Vocês vão entender já já qual é a diferença, ok? Correntes marítimas é uma característica bem importante aqui também, assim como as massas de ar, ok? Massas de ar é bem importante aqui, pessoal. Além de alguns outros fatores que não que não sejam tão importantes, mas é que eles acabam sendo algo que completa o clima, que é o relevo e a vegetação. Eu vou deixar 5 segundos para vocês olharem aqui o quadro para você dar o print. Então vai, prepara aí para dar o print, hein? 3, 2, 1... Pronto, agora já deu, né? Então vamos seguir aqui, pessoal. Olha só, fatores climáticos. Começamos então com latitude, pessoal. A regra básica que você precisa saber, ó, presta atenção aqui, tá? Presta atenção que isso aqui é um macete que vai ajudar você bastante quando falar sobre clima, ó. Latitude, ok? Quando maior é a latitude, menor sempre vai ser a temperatura. Como assim, Silvestre? Quanto maior latitude, menor temperatura? Latitude menor, as mais baixas, se encontram aqui próximo do grau zero. O grau zero da latitude é a linha do Equador, ok? Então, à medida que você vai ou para norte ou para sul, você está fazendo o quê? Você está aumentando a latitude. Como que você vai aumentar a latitude? Ou melhor, o que isso tem a ver? Como que isso vai determinar a temperatura? Lembra que o Sol está vindo lá de longe, está trazendo lá informações da luz lá de longe de maneira paralela. Ela não está fazendo um leque, está fazendo paralela. Então o que vai acontecer? Ela vai chegar reta igual aqui para todos os pontos. A diferença é a forma com que essa luz do Sol vai bater na superfície. Por exemplo, se você estiver aqui na reta do Equador, essa luz ela vai bater de maneira perpendicular. Ela vai fazer isso aqui, ó. A luz vai chegar a 90 graus. Ela vai chegar de cima para baixo, igual aquele sol de meio-dia. Então, mais ou menos isso. Só que daí o que acontece? Como ele está chegando de maneira perpendicular, ele vai ter uma área menor de insolação. A quantidade em que esse raio de sol vai acabar iluminando vai ser pequeno. E por ser pequeno,
ele vai ter uma maior energia naquele pequeno espaço. Ou seja, nessas áreas onde nós temos aqui as características próximas da linha do Equador, eles vão ter uma maior temperatura devido ao Sol chegar e aquecer mais em um menor espaço. Manjaram? Entenderam mais ou menos? Vamos seguir. A partir do momento que eu vou aumentando as latitudes, eu chego em latitudes médias, por exemplo, a luz não vai mais chegar assim de maneira perpendicular, ela vai chegar de maneira angular. Ela vai chegar assim, ó. A luz vai estar chegando dessa maneira. Então o que acontece? A partir do momento que ela chega assim, ela vai ter um espaço maior para ser iluminado. Consequentemente, a mesma quantidade de luz vai ter um espaço maior para iluminar, então vai aquecer menos. Então, obviamente, essas áreas aqui de médias latitudes vão estar com uma característica mais temperada. Não tão frio, mas também não tão quente como a região próxima do Equador. Entendeu? Agora, nas áreas polares, próximo dos círculos aqui, chegando perto aqui de 90 graus, o que vai acontecer? Ela vai estar muito mais inclinada do que vocês viram lá nas médias latitudes. E dependendo da época do ano, devido à inclinação do eixo da Terra, vai chegar que nem ela vai bater no solo essa luz. Ok? Então o que vai acontecer? Vai ter muito mais espaço para ser iluminado pela mesma quantidade de luz. O que vai acontecer? Vai ter aí uma diminuição, déficit de aquecimento, de caloria suficiente para aquecer tudo isso daí. Manjou? O que vai acontecer? Vai gerar temperaturas mais frias. Não à toa que aqui nas regiões polares nós temos as partes de geleiras. Por quê? Porque temos temperaturas bem baixas. Manjaram mais ou menos? Então lembrando do macete. Quanto maior a latitude, que é a distância entre o Equador até o ponto onde você se encontra, menor vai ser a temperatura. Fechou? Entendeu? Cola comigo, vamos seguir. Olha só, altitude. Como é que nós temos aqui então a característica da altitude? Ela tem o mesmo macete, então tomem cuidado, ok? Tomem cuidado. Enquanto aqui na latitude a característica básica é a insolação, ou seja, os raios solares que batem aqui, aqui é outra situação já. Mas é que é meio complicado. Altitude, latitude, latitude, altitude, então presta atenção. Porém, a regra é a mesma do macete. Olha lá, ó. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, ok? Vamos entender aqui, pessoal, ó. Maior altitude, menor temperatura. Isso acontece por quê? Devido à pressão atmosférica. Afinal, o que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é o peso que o ar faz sobre a gente, sobre as nossas cabeças, sobre as coisas, sobre tudo, ok? Ah, Silvestre, como assim? Vamos levar em consideração que o ar, ele é uma matéria, gasosa, mas ela é uma matéria. E se ela é uma matéria, ela tem massa. E se tem massa, a gravidade atua sobre ela. Portanto, ela tem um peso, ok? Então, dependendo do lugar onde você se encontra, essa quantidade de ar que vai estar sobre a sua cabeça vai ser maior ou menor. Vamos entender aqui, ó? Presta atenção aqui nesse esqueminha que eu fiz para vocês aqui, ó. Ok? Veja, imagine que esse cara aqui, ó, tá numa altitude mais baixa. Vamos só lembrar uma coisa, galera. Altitude é diferente de altura. Altitude, a gente mede um ponto, o topo, em relação ao nível do mar. A altura é o comprimento daquilo que a gente quer medir. Fechou? Entendido? Então aqui a gente está falando de altitude. Então, nós temos aqui um bonequinho aqui, ó, que está numa altitude baixa. Vamos dizer que ele está na praia aqui, nível do mar, ok? Percebam que ele vai ter uma coluna de ar bem interessante sobre ele aqui. Portanto, vai ter um peso maior de ar sobre ele. Fechou? Entendeu? Olha só. Agora aqui, ó. Esse carinha aqui, digamos que está numa região de planalto, ok? Por estar numa região de planalto, o que vai acontecer? Ele vai ter uma altitude maior, consequentemente, uma coluna de ar menor sobre a sua cabeça. Ah, Silvestre, o que isso quer dizer então? Menor coluna de ar sobre minha cabeça? Vai ter um peso menor sobre isso. Tá, Silvestre, o que isso tem a ver com a característica de temperatura? Se é peso, se é pressão? Aí que está a pegada. Eu normalmente explico assim, gente, ó. Imagine uma pilha de almofada, ok? Imagine que a gente conseguisse empilhar 10 almofadas aqui uma em cima da outra. Vamos entender. Pegamos uma primeira almofada, colocamos ali. Ela vai estar ali bonitinha, fofinha, legal, não vai estar? Ok. Eu pego a segunda almofada e coloco em cima da primeira. As duas vão estar lá fofinha, bonitinha. Entendido até aí, né? Agora, pego a terceira,
quarta, quinta, sexta, até a 10ª. A 10ª almofada, que está lá em cima, vai estar bonitinha, fofinha, certinha, não vai? Mas como é que vai estar a primeira, aquela que está lá embaixo nessa pilha? Vai estar achatada, vai estar comprimida. Por quê? Porque apesar de ser macia, fofinha essas almofadas, elas agem, elas criam um peso sobre a primeira. E essa primeira vai fazer o quê? Então vai ser compactada. Basicamente é isso que acontece com a atmosfera. Veja só, o ar que está aqui próximo da região da superfície, onde nós nos encontramos, ele vai ter uma compactação, ele vai comprimir. Consequentemente, comprimindo, vai ter uma maior concentração de oxigênio, do ar, propriamente dito, próximo da gente. Portanto, quanto maior essa coluna, maior vai ser a pressão e vai ter uma maior quantidade. Já aqui não vai ter tanta quantidade de ar assim. O que é que a luz do sol vai aquecer? O ar, certo? Então, quanto maior a quantidade de ar, mais comprimido ele vai estar, mais calor vai fazer e, junto com a iluminação, junto com a luz solar, vai ficar mais quente. Entendeu mais ou menos? Então, devido a essa pressão, essa maior quantidade, essa compressão de ar que vai ter aqui próximo do solo, em áreas de baixa latitude, vai fazer com que a temperatura fique maior. Entenderam agora? Então, o que acontece? Nas áreas de menor altitude, maior coluna de ar, mais peso, mais pressão, mais temperatura, entendeu? E a parte aí de baixa altitude acontece o contrário. Fechou? Suave? Vamos seguir. É gabarita gel, hein, galera? Vamos seguir aqui, ó. Vamos lá agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre maritimidade. Isso a priminha ali, a tal da continentalidade. Aqui o esquema é simples, galera. Quanto mais próximo do litoral, esse ponto que você tá aí estiver, vamos dizer assim, menor vai ser a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima desse espaço geográfico. E quanto mais longe do litoral, quanto mais interiorizado ao continente, maior vai ser essa amplitude térmica. Por quê? Porque a água e a terra vão fazer trocas de calor naquele processo físico que nós chamamos de convecção. Vamos entender o processo aqui? Imaginem vocês que vocês estão chegando lá na praia, tão bonitão, aquele sol, tá? Hoje é dia de praia. Vamos lá, você chega aquele ventão que vem do mar para a terra, assim, batendo aquela brisa gostosa em você e tal. E você tá louco para cair na água, né? Então vai lá, tira a camiseta, tira a bermuda, coloca a sunga e sai correndo. E vai lá chegando na areia, aquela areia tá pelando, a areia tá fritando o teu pé, certo? Então você sai lá pulando que nem tipo uma lagartixa no deserto e chega lá, de repente acaba colando na água, pula! A água tá trincando de gelada. Mas, meu Deus, o sol tá ali, como é que isso aqui não está aquecido? Simples, as características, a capacidade de absorção e de penetração da luz solar, ela é diferente na areia e na água. Veja aqui, pessoal, ó, o sol está iluminando tanto a água quanto a terra aqui, ó, ok? Só que a água é translúcida, certo? Ou seja, o sol vai atravessar, a luz do sol vai atravessar a água. Então, ela vai aquecer toda a água aqui. Então, isso vai ter um tempo, vai demorar um pouco mais para que isso aconteça. Fechou? Agora, nessa área aqui de areia, o que vai rolar? Vai rolar que não vai penetrar, a luz do sol não vai penetrar nessa parte, ele vai ficar aqui, só na superfície. Tanto é que ela vai estar fritando o teu pé. Mas se você der uma afastadinha na areia, por exemplo, e você colocar teu pé, já vai estar fresquinho, porque o sol ali não tinha atuado ainda. Então, ele vai aquecer muito rápido, mas é só uma fina camada da superfície. Só que o que acontece? Como ele vai aquecer muito rápido, o ar que vai estar aqui, ó, próximo do solo, vai se aquecer devido ao calor da areia. E vai ficar menos denso, ou seja, vai ficar mais leve. Consequentemente, esse ar vai tender a subir as camadas superiores da atmosfera. Vai ficar um vácuo, porque o calor está vazando da região. E aí o que vai acontecer? Vai vir o ar que está aqui no mar para preencher esse espaço, que é justamente esse deslocamento do ar, esse vento que nós chamamos de brisa, ok? Então aquele ventão que sai do mar para a terra quando você chega lá de manhã e você acabou de chegar na praia, nada mais do que a brisa. Tá, Silvestre, é só isso? Não. Continua aqui, ó. Presta bem atenção. Quando cai a noite, eu fiz aqui uma luazinha só para representar aqui que não tem mais o sol, ok? O que vai acontecer?
a terra, a parte da areia, vai dissipar rápido o calor. Ela vai tipo esvaziar e acabou, não tem, vai ficar geladinha. Enquanto que a água, por demorar para aquecer ao longo do dia inteiro, vai acontecer o quê? Vai demorar agora também para sair todo esse calor. Vai acontecer que vai gerar o contrário, galera. O ar que vai estar aqui, claro que não na mesma quantidade, na mesma proporção, mas o ar que está próximo aqui do mar vai fazer o quê? Vai ficar mais quente e vai tentar sair. O calor vai sair. Vai ficar um vácuo ali que vai ser preenchido por quem agora? Pelo ar frio que está aqui na praia, galera. Vai fazer esse deslocamento de ar, este vento que nós chamamos de terral. Ou também brisa terrestre, mas terral é mais comum aqui, principalmente na região sul onde eu moro. Ok? Bom, então, devido à maritimidade, à proximidade do litoral, vai haver essa troca de calor no dia e na noite, no dia e na noite. Portanto, não vai ter uma temperatura tão alta e nem uma temperatura tão baixa, porque ele vai estar sempre transferindo o calor de um lado para outro. A amplitude térmica próxima do litoral é baixa, entendeu? Ah, se estivesse indo mais para o interior, é a tal da continentalidade. Simples, ó. Imagine aqui, ó, uma região mais interiorizada aí do continente. Não tem o mar, ok? Então o que vai acontecer? Durante o dia o sol vai bater, vai esquentar e vai ficar muito calor, certo? E aí o que acontece? Continua calor, até o sol ir embora. A partir do momento que o sol ir embora e não aquecer mais, vai dissipar muito rápido esse calor que estava ali na Terra e vai ficar muito frio. Esse muito frio, então, vai ter uma amplitude térmica muito maior. Em áreas do interior do continente, então, vão ter temperaturas altas e, quando acabar o sol, temperaturas baixas. A variação entre a máxima e a mínima temperatura diária, ela vai ser bastante grande. Entenderam mais ou menos? Entenderam como é que funciona? Certo? Vamos lá então, prestando atenção. Maritimidade é proximidade do litoral, vai trocar calor, vai diminuir a amplitude, ok? A continentalidade vai fazer o que então? Vai ter essa amplitude térmica maior, galera, se liga aí, ok? Vamos ver aqui então, correntes marítimas, pessoal. Qual é a diferença da corrente marítima aqui nesse caso? Nós temos aqui, ó, corrente marítima fria vai dar origem a áreas de desertos. Enquanto que correntes marítimas quentes vão dar origem a áreas de florestas. E como assim, Silvestre? Como que isso acontece? Simples, ó, dá uma olhada. A umidade dessas massas, dessas correntes marítimas é que vão determinar todo esse processo. Como assim? Vejam, nessa região aqui, ó, imagina que isso aqui é América do Sul, ok? Ó, temos aqui a corrente marítima do Brasil, que vai passar por aqui, ó, da costa brasileira, e por aqui a corrente das Guianas, ok? Agora, na parte do Pacífico, nós temos uma corrente marítima fria, que é a corrente de Humboldt, também chamada de corrente do Peru, ok? Bom, o que acontece? Quando essas correntes marítimas quentes passam aí próximo da costa, elas vão evaporar, vão liberar vapor de água, umidade, que vai ser mandada aqui, ó, para as áreas do continente, galera. Essa quantidade de umidade aqui vão também colaborar para a formação de áreas florestais. A corrente marítima das Guianas, junto com os ventos alísios, massas de ar, que mais para frente eu falo para vocês, dão origem aqui à formação da floresta amazônica, ok? Úmida, calor pra caramba. Enquanto que na região aqui, ó, da costa brasileira, próximo aqui do litoral até a região dos dobramentos antigos, Serra do Mar principalmente, vão dar origem à Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, ok? Então, devido à corrente marítima quente passando por aqui, vai liberar umidade, ok? Agora, essa corrente aqui é uma corrente marítima fria, ela não vai liberar umidade, muito pelo contrário, ela vai sequestrar a umidade da região do continente. Então, toda a umidade que forme aqui no continente vai ser mandada para o oceano, dando origem a áreas de deserto. O deserto do Atacama, por exemplo, acontece devido à proximidade com essa corrente marítima fria. Entendeu? Então, se liga aqui, galera. Correntes marítimas quentes geram umidade e floresta. Corrente marítima fria gera sequestro de umidade e áreas desérticas. Certinho? Suave? Vamos seguir. Olha só. Massas de ar. Massas de ar, ela é uma coisa bem importante. Ela carrega com ela a umidade e a temperatura de algum ponto para outro do espaço geográfico. Nós temos aqui, ó, a América do Sul. Imagine que isso aqui de novo é América do Sul, beleza? Ó,
nós temos áreas onde temos formações aí de massas de ar, como é a região aqui, ó, da massa equatorial continental, na região amazônica, a parte aqui do Chaco paraguaio, região da massa tropical continental, lá mais ao norte, a massa equatorial atlântica, aqui no litoral brasileiro temos a massa tropical atlântica e essa aqui que vem lá da região da Patagônia, que é a massa polar atlântica. Ok? Então, vocês vão perceber, por exemplo, a moça do tempo dizendo assim, uma frente fria vindo do Rio Grande do Sul está se instalando em vários estados. É o que? É essa massa de ar, esses ventos que estão trazendo características das áreas polares para áreas de menores latitudes. Agora presta atenção aqui, galera. Essa característica de frente fria, de ar frio, massas de ar fria, vai dar características climáticas a outros pontos. Da mesma forma que essas áreas aqui, dessas massas de ar, vão gerar umidade e calor para a região, assim como essas aqui. Inclusive, essas massas que acontecem na Amazônia vão levar umidade que vai dar característica àquelas chuvas lá de São Paulo que eu falei para vocês em janeiro. Manjou? Então as massas de ar vão carregar a umidade e a temperatura sempre com ela. Basicamente é isso, ok? Silvestre, você falou que tinha outros dois ali que não eram fatores climáticos, mas que também complementavam. O relevo. O relevo, no caso, ele pode ser uma parede, um barramento, impedir com que essas massas de ar, ou que essas umidades, temperatura, passem de um ponto para outro. E isso acaba determinando também se um lado é de um jeito e do outro lado é de um jeito. O relevo, além da própria altitude, o relevo acaba fazendo esse barramento físico. Enquanto que a vegetação, ela acaba sendo importante também. Assim como o clima é importante para a vegetação é importante para o clima. Elas acabam fazendo uma dinâmica própria. Em que sentido? Como que isso acontece? Simples, presta atenção, galera. Eles acabam aí gerando a evapotranspiração, mais umidade, que vai ser espalhado e dado a característica para a região. Basicamente, então, é isso, pessoal. Esses são os fatores climáticos. Essa é a característica, a diferença entre tempo e clima. Se você gostou dessa aula, não esqueça aí, inscreva-se. Assine aí Gabarita Gel, a maior plataforma de humanas do Brasil. Eu tenho certeza que você vai gostar, hein, pessoal? Eu me despeço por aqui, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir essa aula até aqui. Tchau!